Hoje nós vamos falar sobre as crianças índigo, né? Mas eu queria falar para vocês, antes de eu abrir a tela para compartilhar, eu queria conversar com vocês o seguinte. O que nós menos vamos falar hoje, na realidade, são de crianças índigo. Nós vamos falar de todo o entorno desse tema. Claro que nós vamos falar mais para o final da aula, e não só das crianças índigo, como crianças cristal, diamante e arco-íris. Mas, enfim, nós vamos fazer uma reflexão bem interessante, eu pelo menos achei, é o que eu brinquei aqui antes de vocês, de alguns entrarem, que vocês me fizeram estudar esses últimos dias. Eu li muita coisa, e muita coisa assim que prestava, muita coisa superficial, muita coisa descartável, coisas referentes à doutrina, coisas que não eram referentes à doutrina, enfim, para tirar assim, um compilado, né? Eu fiz que nem Kardec agora, né? Fiz um compilado aqui de tudo que de tudo que eu li para não chegar a conclusão nenhuma. Então, assim, vocês aqui vão depois, a gente vai conversando ao longo aí dessa hora e meia aí que nós vamos ter, para a gente refletir sobre esse tema que parece uma coisa muito simples, quando a gente fala assim, ah, são crianças índigo que estão chegando. E eu confesso, pela minha ignorância no assunto, que até então, que eu achava assim, ah, são novas crianças que estão reencarnando, que vêm trazendo outra visão de mundo, que vem com outra bagagem, e ponto. Era assim, essa era a visão que eu tinha desses novos espíritos, ou não tão novos assim, mas enfim, desses espíritos que estão reencarnando desde a época de 70 para cá, com várias missões. E é o que eu, pelo menos, entendia. Só que a gente vai ver que o negócio é um pouquinho mais profundo do que só isso. Volto a falar que, assim, pela minha ignorância, foi tudo muito surpreendente o que eu estudei, li, enfim, e fiz aqui uma junção de coisas para vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho da doutrina, obviamente, até que, aliás, bastante. Vamos falar um pouquinho de psicologia. Não sou psicóloga, né? Para quem não sabe o que eu não sou psicóloga, mas assim, do pouquinho que a gente pegou aí, vamos falar de astronomia, que tem alguma coisa a ver, e de algumas questões aí sociais que englobam todo esse tema. Como eu comentei, não é para se deixar o tema assim, a gente provavelmente não vai fechar a aula com uma conclusão, mas no mínimo com uma reflexão, tenho certeza disso, porque para mim, pelo menos, foi o que eu tirei disso tudo, tá? Então eu vou, inclusive assim, eu tenho um material muito bom que a Roseli, que eu estou vendo que ela está aqui, ela me mandou, que foi bastante interessante, e é também em cima dele que nós vamos conversar, tá bom? Então eu vou pôr para compartilhar a tela, e vocês podem me interromper quando necessário, e a gente vai indo, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente vai começar falando um pouquinho da doutrina, e aqui, nesses dois próximos capítulos, eu dei uma resumida, porque eu ia ler, mas é muito extenso, desse capítulo da Gênese, que é o último capítulo, o capítulo 18, o item 27 a 33, que são as últimas páginas da Gênese. É o finalzinho, são as últimas páginas da Gênese. Então, eu fiz aqui um compiladinho aqui para a gente entender tudo isso que nós vamos falando. E vocês vão separando na cabeça de vocês, porque pode ser que às vezes não se conectem as coisas a princípio. Então, primeiro nós vamos falar isso, depois nós vamos falar de outro assunto, depois de outro assunto, e aí depois a gente vai fechar tudo, tá bom? Então, vamos lá. O que nos diz a Gênese, fazendo um resumão aqui? Que para a Terra ser feliz, somente espíritos bons deve ter na Terra. Espíritos bons encarnados e desencarnados. Então, como nós sabemos que nós estamos passando pela transição planetária, isso então é que vai começar a ter
no nosso planeta, espíritos bons. Quando chegar o tempo, e aqui eu gostaria de parar um pouco nesse chegar o tempo, a gente tem que ver como Jesus mesmo falou, que os tempos são chegados. Ele não quis dizer que vai ter um fim do mundo. Ele nunca falou isso, né? Porque às vezes, como tinha lá atrás, tanto que muitas coisas que eu li a respeito desse assunto também, fala aí, em 2012, que tinha aquele lance, não sei se vocês lembram, que achavam que em 2012 o mundo ia acabar, que, enfim, tinha umas seitas que falavam algumas coisas assim, enfim. A gente sabe que isso não vai acontecer, e obviamente que não aconteceu. Então, diz o seguinte na Gênesis: quando chegar o tempo, grande emigração, ou seja, saída dos que praticam o mal pelo mal. Então, são os espíritos que praticam o mal porque praticam o mal. Então, o que, que eles são? Eles se revoltam contra Deus, têm sentimentos antifraternos, ainda impera o orgulho, a inveja, o egoísmo e a materialidade. E para onde eles vão? Provavelmente para outros mundos. Poderão até reencarnar aqui também, mas isso é outro departamento. Então, por isso que a gente sabe, e a gente vem repetindo isso em várias aulas, sobre essa transição planetária, quando se a gente não quiser se melhorar, a gente continua do jeito que está e nós vamos partir daqui, tá? Então, o que continua falando? Que não haverá aniquilação geral, tudo ocorrerá de forma gradual, sem mudanças na ordem natural. Então, o que a gente fala, assim, as coisas vão acontecendo, elas vão assim, está tendo uma renovação paulatina. Aos poucos, essa renovação está acontecendo no nosso planeta. Então, que parte dos espíritos que irão reencarnar aqui serão espíritos mais adiantados, propensos ao bem. Esse aqui eu pus até em itálico, que é como está na Gênese. Por que fala em propensos ao bem? Porque nós sabemos que nós vamos passar por um planeta de regeneração. Então, nós já estaremos propensos ao bem, não estaremos já propensos ao mal. Então, ainda não estaremos num mundo superior, mas jamais adiantado. Então, vai vir o quê? Uma nova geração de espíritos, e estamos vivendo uma época atual de transição, onde confundem-se os elementos das duas gerações. Ideias e pontos de vista opostos, disposições morais, intuitivas e inatas os distinguem. Então, o que está dizendo aqui nisso, que eu pus tudo com setinha aí, só para dar uma resumida? Que espíritos já estão reencarnando no nosso planeta e nós estamos convivendo com eles. Então, assim, os espíritos que ainda não são muito adiantados, como na realidade é a maioria de nós, né, dos espíritos encarnados, que ainda estamos eventualmente propensos ao mal, já estamos convivendo com espíritos que estão renascendo propensos ao bem, né? Só que nesse intercâmbio, aliás, não é nesse intercâmbio, nesse convívio, na realidade, o que acontece? Nós teremos ideias e pontos de vista opostos, porque ainda nós estamos trazendo um ranço nosso, enquanto espíritos vão vir trazendo coisas novas, né? Então, assim, o que vão distinguir esses espíritos? Disposições morais, intuitivas e inatas, que distinguem esses espíritos, né? Então, vai ser um progresso moral, inteligência e razão geralmente precoces, mais as disposições acima, ou seja, disposições morais, intuitivas e inatas, que será um sinal claro de adiantamento anterior. Então, nós que acreditamos na reencarnação, sabemos que os espíritos que estão reencarnando agora, obviamente que ainda não todos, eles já vêm trazendo uma bagagem anterior daquilo que eles já passaram, né? Então, assim, nós amanhã, com certeza, reencarnaremos novamente aqui, provavelmente, esperemos que sim, aqui no planeta, e já traremos todas essas disposições que a gente falou a princípio. Então, não necessariamente são espíritos superiores, mas, como eu comentei aqui, são espíritos propensos ao bem. Bom, então vamos lá.
Continuando na Gênese, lá no capítulo. Quando houver uma depuração mais completa, então esses espíritos terão acesso, novo acesso aos mundos superiores. Porque, obviamente, o nosso planeta de regeneração, ele vai passar novamente, quando for a época, quando chegar o tempo, que a gente não sabe quando vai ser, ele vai passar então para mundo feliz. E aí então nós que pretendemos estar aqui enquanto regenerados, estaremos já talvez aptos para continuarmos aqui em acesso a mundos superiores, por exemplo, a Terra sendo um mundo feliz. Muitos espíritos aqui reencarnarão novamente, pois progrediram e melhoraram, certo? É o que a gente vem falando isso a todo tempo, tá? Então, essa leva de espíritos promoverão a renovação. São os progressistas que chegam e os retardatários que partem. É um ciclo, tá? É um ciclo que vai acontecendo. Por isso que mesmo esses retardatários que partem, eles podem reencarnar novamente aqui, pois progrediram e melhoraram. Então, assim, eu estou deixando bem claro como está isso na Gênese, que é um ciclo evolutivo, tá? Vai, vem, vai, vem. E aí o que vai acontecer? Vai haver uma regeneração da humanidade, não há necessidade de renovação integral dos espíritos, basta modificação nas disposições morais, desde que predispostos. Né? Então, é o que a gente está falando, a partir do momento que nós nos dispusermos a nos melhorarmos, com certeza nós voltaremos a encarnar aqui na Terra já melhores, já com um nível superior de evolução. Mas a gente precisa querer, precisa estar predisposto, porque se você não quiser, não adianta, né? E esse melhoramento ele pode ser individual ou coletivo. E esse coletivo, ele tem muito a ver com essas partidas coletivas e com os flagelos. Então, quando a gente vê sobre a Covid-19, por exemplo, seria aqui partidas coletivas. Quando a gente vê esses desencarnes coletivos, que a gente está cansado de ver na doutrina, avião que cai, tsunami, papapá, não sei o quê, isso tudo é para dar uma acelerada na regeneração da humanidade. Então fica mais fácil essa depuração ficar mais completa e um pouco mais rápida. Por quê? Porque senão, às vezes nós, encarnados, os homens, nós não vamos no mesmo passo que Deus gostaria. Então, assim, a gente pode atrasar um pouco as coisas por conta do nosso livre-arbítrio. E aí o que Deus faz? Manda essas partidas coletivas ou esses flagelos que para nós são destruidores, né, como um tsunami, por exemplo, a Covid, essas coisas que acontecem, mas que de fato está acelerando essa renovação da humanidade. E o que a gente viu em todo o planeta desde que sempre houve uma grande crise? Como diz aqui na última linha, houve uma era de progresso. Haja visto nas guerras o que aconteceu. Depois da Segunda Guerra, por exemplo, o Japão que aconteceu, né? Virou se reinventou. Isso falando só de um país, por exemplo. Tudo bem? Então, assim, isso seria um resumo das últimas folhas da Gênese, que justamente chama a nova era. Chama a geração nova, que são as últimas folhinhas aqui da Gênese. Então, daí a gente já começa a ter uma noção do que a gente vai conversar, obviamente que é o tema da aula, tá? Alguém quer colocar alguma coisa ou tem alguma pergunta para fazer? Beleza, então vamos embora. Tudo certo. Pode falar. Tá tudo certo? Então vamos embora. E aqui eu pus para encerrar uma frase que eu achei muito linda, que está nesse mesmo capítulo da Gênese, no item 34, que fala o seguinte: são as folhas que caem do outono e às quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes de vento, porém, para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. Eu achei essa frase assim maravilhosa, essas frases aqui, porque de fato é uma renovação.
Quer dizer, a folha morta que cai de uma árvore por uma rajada de vento, o que, que significa isso, né? Ela foi levada, ela foi arrancada da árvore e caiu, só que aquela árvore vai frutificar novamente. Então, assim, parece que foi um mal todo aquelas folhas caírem, ficarem secas e, entre aspas, morrerem, mas a gente sabe que a árvore vai ficar verdejante novamente. Então, isso só mostra a nossa renovação enquanto espíritos também. Beleza, então agora vamos falar um pouquinho de ciência. Então vamos parar um pouco da doutrina e vamos falar um pouquinho de ciência. Isso daqui eu peguei de um artigo no Cielo, que é uma plataforma brasileira de artigos científicos, é desse autor aqui, e fala tempo de cérebro. Aqui, para quem quiser, esse número aqui, vocês, clicando, vocês acessam o artigo completo. Então, o que, que ele fala ali? Que desde que os Estados Unidos consagraram a década de 1990 à pesquisa sobre o cérebro, elevando seu financiamento a patamares inéditos, o interesse pelas questões relacionadas ao sistema nervoso aumentou em todo o mundo. A grande síntese de saberes que caracteriza as neurociências tem diante de si, inevitavelmente, o problema da consciência. Ao longo do século passado, biologia e psicologia sustentaram a unicidade entre o corpo e a mente, com focos bastante diversos. Enquanto a primeira privilegiou o estudo do cérebro, a segunda concentrou seus esforços na compreensão dos fenômenos mentais. Parafraseando Cecília Meirelles, consciência é algo que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Isso daqui foi tirado, eu copiei e colei aqui do artigo desse autor. Então, por que eu pus isso daqui? Aqui, inclusive, eu pus uma linha, porque o próximo slide não é desse artigo. Porque a consciência é uma coisa que, de fato, intriga muito a nós todos. E para quem está assistindo às nossas aulas aí de sábado, nós temos falado um pouco sobre consciência. Por acaso, nas 2 últimas aulas nós falamos isso. E até colocamos um sinônimo, né, do dicionário, um significado da palavra consciência, né, que nós falamos o quê? Que era um discernimento que você tem, é um pensamento íntimo, é um discernimento que você tem entre o bem e o mal, o que é certo, o que é errado, é uma coisa que é sua, que está lá dentro da sua cabeça, né? E aí, por que eu pus isso daqui? Porque a gente sabe que na década de 90, como está falando aqui, que foi chamada a década do cérebro, por isso até que o chama Tempo do Cérebro esse artigo, o que acontece? A gente não consegue imaginar, pelo menos eu que sou assim da área da saúde, né? Eu fico pensando assim, como é que o nosso cérebro, que é uma massa cinzenta, com milhões e milhões de neurônios, que são células vivas, tudo bem, mas como é que elas produzem o pensamento? Né, uma coisa que eu sempre me pergunto, né, assim, como é que daí você ter uma vida, né, assim, biológica, beleza, até aí isso é completamente explicável pela ciência, mas daí você, essa célula, produzir um pensamento que é uma voz interna sua, é uma coisa que fala dentro da sua cabeça, vai muito longe, né? Só que a gente sabe que agora a medicina está se dobrando a uma série de circunstâncias espirituais. Então, aqui não tem nada a ver com esse artigo, agora é outra coisa, nós chegamos no seguinte. Entre os revolucionários avanços mais importantes para essa era do cérebro, apontamos os seguintes. Mais da metade do projeto genoma humano é composto de células ligadas ao cérebro, genes que influenciam uma vasta gama de comportamentos. Isso tudo é sabido pela ciência. A revolução das técnicas de escaneamento do cérebro, especialmente da imagem funcional, que é o chamado SPECT-CT, ou a ressonância magnética funcional, que eu vou mostrar para vocês também. O cérebro humano apresenta plasticidade durante a fase adulta, incluindo novos neurônios que nascem,
O que é a plasticidade? Justamente essa capacidade de se renovar. E isso é uma coisa recente, porque até, sei lá, alguns anos atrás, não sei exatamente quando, as pessoas achavam, que os cientistas achavam, que a gente nascia com os mesmos neurônios que a gente morria. Então, assim, que o neurônio era a única célula no nosso organismo que não se renovava. E hoje, já há algum tempinho, nós sabemos que não, que nós temos essa plasticidade neuronal. Ou seja, nós temos condição, haja visto as pessoas, por exemplo, que têm um derrame, um AVC. Fica, dependendo da situação, fica comprometido ali uma parte do corpo. Aí ela vai, faz fisioterapia, faz fisioterapia, consegue voltar a habilidade naquele membro, no pé, no braço, enfim, o que seja. O que significa isso? Ela conseguiu, à custa de muito trabalho, que esses seus neurônios fossem reativados e fossem novamente ativados para que ela voltasse a ter esse movimento. E aí o que acontece? Por consequência, a humanidade passou a entender melhor a sua própria história. E mais fascinante ainda, na atualidade, alguns desses nobres investigadores neurocientistas afirmam que o nosso cérebro tem escrito na sua intimidade a presença de Deus. Então, assim, para nós que somos espíritas, não vou dizer assim que isso não é novidade. Claro que sempre é um tema muito complexo, mas nós sabemos que o espírito, né, que habita em nós, ele tem uma chave de ligação. E eu acho que nós já comentamos em algumas aulas da glândula pineal. Falamos, inclusive, para quem teve as aulas, que assistiu às aulas dos centros de força, nós conversamos isso. Então, assim, a glândula pineal parece que é a chave, a fechadura, chave e fechadura que liga, dá o start da alma com o cérebro. Tá? Então, para nós, não que seja fácil entender, mas nós aceitamos isso com mais facilidade. E os cientistas agora estão aceitando isso. Bom, utilizando-se de técnicas de alta tecnologia, o professor e neurologista da Universidade da Pensilvânia, também diretor, esse cidadão aqui, Andrew Newberg, constatou que nos momentos em que oramos e ou meditamos, ativamos áreas específicas do cérebro. Ele conduziu uma série de estudos com imagem funcional do cérebro em freiras franciscanas, budistas e cristãos pentecostais, que têm o dom de línguas. Né? Os pentecostais, na realidade, nada mais é do que mediunidade, né? Só que eles não chamam isso, que são até uma linha da Igreja Católica, que eu esqueci o nome, que eles falam, eles cantam, falam às vezes em outras línguas, eu não lembro o nome deles agora, mas tem alguns padres que já adotam... Carismáticos. Carismáticos, eu acho que é isso. E aí, assim, eles, na realidade, esse, entre aspas, dom de línguas, a gente sabe que nada mais é do que a mediunidade, né? Então, aqui eu pus para vocês duas imagens. A primeira aqui, olha, que são esse SPECT-CT, essa imagem que é produzida, colorida, durante a meditação. Então, aqui, esse baseline é quando a pessoa está tranquila, não está pensando em nada. E aqui, quando ela está em meditação. Vocês vejam que essa área aqui da atenção do cérebro, que é a parte frontal, veja aqui que está vermelhinho, e veja aqui como está mais ativado. Né? E a gente vê até que de um todo fica mais ativada. Tudo que está vermelhinho é que está passando mais oxigênio. Então, o que acontece? Essa área aqui está mais ativa. Daí que os pesquisadores estão já achando que tem alguma coisa a mais do que só neurônio, do que só célula por aí, né? Aqui a mesma coisa numa área basal e quando a pessoa está orando. Aqui a mesma coisa, aqui é o centro da linguagem, por exemplo. Vejam que aqui está mais clarinho e desse lado está mais vermelhinho, aqui também está mais vermelhinho, que é o mesmo centro aqui de atenção. Então, isso demonstra que essa ligação que nós temos com a espiritualidade, com o superior, com o divino, ou enfim,
chamemos do que quisermos, nós espíritas chamamos da espiritualidade, enfim, mas não necessariamente, né? A pessoa que pode ser católica, crente, pode ser o que for. A partir do momento que ela entrar numa meditação, que ela entrar numa oração, ela vai ter esse, de fato, né? Quando tiver de fato imbuída desse sentimento, a área neuronal dela lá vai estar toda ativada para isso. Então a gente vê que existe um movimento, né, de mais oxigenação do nosso cérebro, e isso nos leva a uma conexão com o divino, tá? Bom, beleza. Essa maravilhosa descoberta fez que vários neurocientistas concluíssem que a criatura humana não é somente um ser constituído de células, mas também uma consciência de natureza transpessoal. Apesar das neurociências oficialmente não terem provado que a mente é extrasensorial, os estudos mencionados abrem questionamentos para a compreensão da sede da mente humana, que é o que eu comentei, que nós temos essa percepção que o espírito para nós está acoplado na mente humana, né? Não parece, mas tudo que nós estamos falando tem a ver com o nosso tema de hoje, tá? Aguardem aí que nós vamos chegar lá. Bom, agora é outro assunto. Agora nós vamos falar um pouquinho de astronomia, tá? Então falamos um pouquinho da Gênese, falamos um pouquinho das neurociências, agora nós vamos falar de astronomia. Então o que está escrito aqui? Nosso sistema solar, ele é escravo da atração gravitacional de Alcione, uma estrela da terceira grandeza que se encontra a aproximadamente 440 anos-luz da Terra. Alcione está aqui, ó, aqui no meio, tá? Essa aqui, as Pleiades, é uma constelação que abrange todas essas estrelas aqui. E Alcione é essa estrela que nós estamos falando, que o nosso sistema solar fica, entre aspas, ligado a ela. Essa estrela faz parte da constelação das Pleiades, a muito conhecida. O sistema solar gira em torno de Alcione durante o período de 26 mil anos aproximadamente. E agora prestem atenção. E em cada 12 mil anos, o sistema solar aproxima-se dessa estrela grandiosa, que é circundada por uma imensa camada de fótons, penetrando-a e aí demorando-se pelo período de 2 mil anos. O que são os fótons? São partículas dos átomos, tá? Então, os átomos são compostos de algumas coisas, entre elas os fótons, tá? E aí, continuando. Curiosamente, há 12 mil anos, aproximadamente, aconteceu a aproximação e penetração do nosso sistema solar nesse campo energético que envolve Alcione, quando o nosso planeta começou a ser habitado por seres inteligentes. Então, vocês guardem isso, porque nós vamos chegar depois de 12 mil anos. Então, o que aconteceu há 12 mil anos atrás? Nós que já ouvimos falar, e acredito que a maioria de nós já escutou falar nos exilados de Capela, né? Então, o que é na teoria de Darwin, enfim, falamos já uma porção de coisas. Para quem nós tivemos a aula dos 3 reinos, que falamos muito disso. Então, aqui eu também pus um resuminho para a gente só lembrar, para não ficar muito tempo perdendo com isso. Então, o que houve? Uma evolução antropológica, ou seja, os antropóides, que eram os macacos, eles foram evoluindo ao longo dos milhares de anos, e aí até que eles se dividiram em 2 ramos. O ancestral, que continuou sendo macaco, e o aparecimento do ser humano, que aí eu vou mostrar depois aqui para vocês, quer ver? Aqui, olha. Então, o que a gente tem aqui? Os antropóides, tem aqui, ó, milhões de anos, olha. Começou lá embaixo e foi indo, e aqui nós chegamos, né? Os hominídeos, o mais próximo de nós são os chimpanzés, que nós sabemos que é 3% a diferença só do DNA. Então, o que acontece? É o que para quem assistiu a aula dos 3 reinos, nós passamos um vídeo do Divaldo Franco falando sobre o elo perdido, tá? Que eu vou voltar a falar daqui a pouco, vou voltar o slide aqui. Então, o que aconteceu aqui? Começou a ter essas ramificações.
e daqui o chimpanzé continua sendo chimpanzé, e o homem continua sendo homem. Quer dizer, essa transição aqui é que nós ainda mais ou menos não sabemos. Só que pela doutrina nós temos uma noção do que de fato pode ter acontecido. E aí eu vou voltar aqui. Ó. E aí o que teve? Nós, como eu comentei, nós já ouvimos falar de Charles Darwin, que é a teoria da evolução das espécies, que nós acreditamos, enquanto espíritas acreditamos nisso. Só que Darwin, na hora que chega exatamente aqui, ele não consegue fazer uma transição ou uma explicação muito bem detalhada. E aí o que acontece? É o famoso elo perdido, que aí não sabe o que aconteceu, uma parte continuou, como eu aqui falei, de ancestral, e a outra parte virou ser humano. Como assim, né? E aí entra a teoria criacionista, que nós também acreditamos. O que é essa teoria criacionista? Diz que Deus é o criador de tudo. O que diz na doutrina, no livro dos Espíritos, na questão número 1? O que é Deus? Causa primária de todas as coisas, né? Então, assim, ele que proporcionou essa criação de tudo, do universo todo, inclusive dos espíritos, enquanto espíritos, né? E aí o que acontece? Quando houve esse elo perdido aqui, o que nós podemos acreditar? Como eu comentei, para quem lembra o vídeo que eu passei do Divaldo Franco falando isso, o que ele falou? Que lá na constelação de Cocheiro, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, existe lá um planeta chamado Capela, e era um planeta que estava passando pelas mesmas condições que nós estamos passando hoje. Era um planeta de provas e expiações, estava passando por regeneração. Os povos que ali não se... os espíritos que ali não se adaptaram foram mandados para cá, para a Terra. E tudo que nós estamos falando aqui é da Terra, né? Há 12 mil anos que o homem apareceu na Terra. Então, assim, esses espíritos, eles vieram ainda... Deixa eu ver se eu falo aqui, mas... Aqui, ó, vou ler. É curioso notar que os descendentes físicos desses antropóides, nós estamos falando dos macacos, irão ser animados por espíritos intelectualizados. Então, o que a gente acredita? Que os espíritos lá de Capela, eles vieram para cá e encarnaram esses antropóides, e aí eles desenvolverão equipamentos orgânicos próprios, capazes de expressar com clareza os conhecimentos de que são portadores. Então, assim, eles foram reencarnando, e aquilo foi toda a constituição física deles foi sendo modificada, haja visto até a própria parte frontal do cérebro, como até eu mostrei num slide aqui, acho que no sábado eu mostrei para vocês, que do macaco é mais para trás, e nós já temos a testa mais reta, porque nós precisamos dessa parte frontal do cérebro para a nossa inteligência. E aí, claro que esses espíritos que eram intelectualizados precisavam disso. Então surgem os descendentes dos primatas, permanecente concomitantemente os antropóides. Então, assim, uma parte continuou antropóide, a outra parte desenvolveu e deu o ser humano, nos quais continuarão reencarnando-se nessa organização em desenvolvimento aqueles espíritos ainda primários, em face de sua evolução terrícola. Então, assim, na hora que... É o que eu vou voltar para cá. Então, assim, na hora que separou, separou. Né? Então, assim, os espíritos que habitaram esses chimpanzés aqui, lá atrás, há 12 mil anos, que foram aqueles exilados de Capela, eles foram... Olha, aqui vamos ver que são milhões de anos aqui, né? As coisas não acontecem de uma hora para outra. E aí o que acontece? Foi dando origem, então, ao Homo sapiens, que somos nós, tá? Lá daquela época, só que... deixa eu pôr aqui, ó. Aqui é para pôr para vocês, ó, a constelação de Cocheiro, tá? Que é essa aqui, e Capela, que é esse planeta aqui. Então, por isso que estão chamados exilados de Capela, porque eles vieram de lá para cá, para a Terra, tá?
Então, aqui eu vou pôr para vocês os povos que vieram, muito resumidamente, os povos que vieram lá de Capela. Então, assim, isso daqui está tudo muito bem explicado no livro A Caminho da Luz, tá, de Emmanuel. É um livro pequeno, mas bem difícil. É assim, precisa ler com muita atenção e não é só uma leitura, não. É um livro que precisa de estudo, porque explica tudo isso daqui. Então, por exemplo, o que aconteceu com esses, depois que esses espíritos vieram, encarnaram aqui, e aí já se desenvolveram como homens? Na África do Norte, eles desenvolveram a cultura egípcia, e aí deram origem às pirâmides, que até hoje é uma incógnita para nós, né? Vamos combinar que todo mundo fica fascinado com a nobreza daquelas construções, né? Na Índia, esses espíritos que reencarnaram e foram para a Índia, eles trouxeram para nós, porque, como eu falei, eles eram muito intelectualizados, eles trouxeram a noção da imortalidade da alma, de Deus, da reencarnação, da justiça divina, do amor. Na China, teve Lao Tse, Forri e Confúcio, que elaboraram os grandes códigos da dignidade humana, da sociedade, da cidadania. Na Pérsia, apareceu a cultura superior a respeito da grandiosidade de Deus, da imortalidade da alma, da continuidade da vida. Na Assíria e na Babilônia, acompanharemos o desenvolvimento deslumbrante de duas civilizações grandiosas, que deixaram fulgurantes páginas de beleza e sabedoria para o futuro da sociedade. Merece, porém, considerarmos que, embora portadores de incomum inteligência, esses nobres espíritos eram belicosos e sustentavam-se através de guerras contínuas e odientas. Porque vamos combinar que eles lá em Capela, eles tinham toda essa... tudo isso que eu falei aqui nesse slide, eles tinham incrustado neles. Só que isso ainda não tinha desabrochado. Então, eles estavam empacando lá o progresso de Capela. Né? Então, por isso que eles foram enviados para cá, para fazer com que nós progredíssemos. Então, eles trouxeram todas essas noções de coisas, porém, eles continuavam sendo espíritos muito guerreiros, ainda briguentos, porque lá em Capela eles também eram, que se eles não fossem, eles não teriam saído de lá, tá certo? E aí o que aconteceu? E depois que desempenharam as suas tarefas, retornaram ao seio da pátria de onde procediam. Então, há aproximadamente alguns milhares de anos, deve ter acontecido essa revolução extraordinária. Então, vocês vejam que há 12 mil anos, e aí, obviamente, mais para lá, mais para cá, né? A gente vê que o homem reencarnou, né? Que o homem surgiu na Terra, né? Que foram esses espíritos, e aí começou a ter esse progresso. E aí a gente falou que foi há mais ou menos 12 mil anos que aconteceu isso. Bom, tudo bem. Então, até agora, tudo bem. Então, o que acontece? Esses espíritos todos aqui, eles vieram, cumpriram com a missão deles e retornaram provavelmente para a Capela ou para algum outro planeta que eles receberam na mesma condição de Capela, por exemplo, porque Capela a gente sabe que é um planeta de regeneração, mas outros planetas de regeneração existem também. Bom, vamos embora. Já falei. Então, ó, presta atenção que interessante. Os exilados em nosso planeta, que fora que nós estamos falando, ofereceram ao nosso corpo os equipamentos para a manifestação da inteligência, do raciocínio, da consciência, mantendo, no entanto, os nossos instintos ancestrais. Porque, de fato, nós, enquanto ainda antropóides, né, nós ainda vivíamos à base dos instintos. Então, eles nos trouxeram tudo isso, mas nós ainda guardávamos esse ranço. Agora, quando ainda somos instintos, porque ainda somos sensações, emoções, desenvolvendo a razão, novos visitantes espirituais transitoriamente entre nós, para também evoluir, vêm criar uma nova sociedade, porém assinalada pelas conquistas da intuição,
da percepção paranormal dos sentimentos elevados. Eles vêm mudar a estrutura do nosso organismo, facultando-nos instrumentos que nos façam mais perfeitos, mais sábios, menos guerreiros, menos perversos. Então, o que acontece? Aqui já está dando uma ideia do que a gente vai falar, né? Então, assim, são espíritos que estão chegando. E quando que isso está acontecendo? Exatamente, a capela foi lá 12 mil anos. Agora que passou 12 mil anos de novo, esses espíritos estão reencarnando novamente. Só que, obviamente, não é uma coisa cravada, né? Então, aqui, ó, eu vou falar de Jesus e vou falar de outros espíritos também. Então, aqui, ó. Por fim, chegou Jesus à Terra e revolucionou a história da humanidade através da lei do amor. E conforme está escrito em João, ele disse: credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, demonstrando que as estrelas que nos dão o seu brilho, os planetas que lhes refletem a luz, são verdadeiras moradas espirituais, mundos que constituem como divinas residências. Então, aqui, nós já também tivemos uma aula a respeito sobre as muitas moradas na casa do meu pai. Então, assim, esses planetas que pululam o universo, de fato, são planetas, são lugares físicos aonde os espíritos vão reencarnar, cada um do seu jeito, cada um do seu modo, de acordo com o seu planeta, de acordo com a evolução, de acordo com o perispírito, de acordo com uma série de circunstâncias, né? Mas são muitos lugares onde os espíritos vão reencarnar. E aqui eu pus também, olha, antes de falar deles, eu vou falar aqui, ó, alguns espíritos encarnados na Terra em diferentes momentos e que fizeram a diferença para a humanidade na sua época. Aqui não está numa ordem cronológica, eu pus algumas coisas que eu achei e que me vieram também na cabeça, enfim. Foram espíritos que fizeram uma grande diferença para a humanidade. Então, quando a gente fala assim de crianças índigo, eu cheguei a ler que pode ser que Jesus até tenha sido um espírito índico, por exemplo, tá? Se foi ou se não foi, não cabe a mim falar que sim ou que não. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que de tempos em tempos vem para o nosso planeta, Terra, eu estou falando só da Terra, né? Vem de tempos em tempos espíritos que fazem com que nós nos melhoremos, espíritos que fazem com que que dá um pontapé, né, no nosso traseiro, para que a gente saia da mesmice, saia dessa paradeira e avance. Entre aspas, olha o que está acontecendo conosco hoje do Covid-19, que está fazendo uma revolução no mundo, na era da ciência, no comportamento das pessoas, com relação às famílias. Então, veja bem, são tudo empurrões que a espiritualidade, que Deus vai nos mandando para que nós possamos avançar. Então, aqui eu vou falar de... Para acordar, né? Para acordar. E acordando de tempos em tempos, né? Então, aqui eu vou falar de alguns, volto a falar, não está na ordem cronológica, tá? Mas algumas coisas que eu acho que foram importantes. Por exemplo, o Buda, né? Foi Siddhartha Gautama. Ele trouxe o quê? Uma alta religiosidade, né? Uma noção, tudo isso para a gente já incutindo isso no nosso ser. No século VI a.C., Lao Tse e Confúcio, como eu comentei antes, na China, grandes revolucionários, grandes pensadores. No ano 500 a.C., Péricles, com o aparecimento da tragédia grega e da filosofia empírica. Depois, na Grécia, teve Sócrates, Platão e Aristóteles, trazendo para a humanidade a ética, o pensamento, o saber, as leis da ordem e do dever. Não é à toa que no nosso evangelho nós temos lá os princípios de Sócrates e Platão, muito parecidos com a doutrina espírita. Para quem faz o evangelho no lar e começou o evangelho do começo, já leu isso. Na Pérsia, Zaratustra foi um grande intelectual. E aí eu citei alguns aqui em várias épocas. Joana d'Arc, que nós sabemos que foi um espírito reencarnado de Judas. Leonardo da Vinci, que foi assim um top de linha,
em várias áreas, Newton, Einstein, Beethoven, Allan Kardec, as irmãs Fox, irmãs Sidufo, irmãs Bodin, essas todas aqui que auxiliaram Kardec na codificação, o Chico Xavier. E se a gente for falar aqui, nós vamos citar vários, que em determinadas épocas trouxeram grandes avanços para a humanidade. Então, já foram espíritos que reencarnaram aqui na Terra, já com essa missão de fazer com que nós comecemos a ver o mundo com outros olhos, embora falte muito ainda para a gente se melhorar em moralidade, por exemplo. Mas já temos uma noção de ética, de pensamento, de saber, da consciência, da religião. Tudo isso vai despertando a gente aos poucos. Nós sabemos que nós não damos saltos, que a natureza não dá saltos. Então as coisas vêm vindo em cada época, no momento certo que deva acontecer. Tá? Então vocês estão percebendo que o que eu estou falando mais ou menos está se encaixando. Estou achando que vocês estão conseguindo, acho que, perceber, né? Onde eu quero chegar com tudo isso. Bom, então vamos lá. Por volta de 1972, e mais particularmente por ocasião de 1987, o sistema solar está penetrando no cinturão de fótons de Alcione, e uma nova revolução vem se operando na estrutura psíquica da Terra, quando uma onda de espíritos dessa dimensão vem promover mudanças sutis na forma orgânica, facilitando o processo de evolução intelecto-moral para que alcance níveis mais elevados. Então, o que eu estou pondo aqui dessa época? Aqui é 12 mil anos. Então, lá atrás, 12 mil anos, vieram os primeiros, encarnaram os homens aqui, digamos assim, né? Os espíritos que deram origem aos homens. Passados 12 mil anos, está acontecendo a mesma coisa. Por isso que eu pus aquela parte da ciência, lá da astronomia, né? Porque, assim, é o sistema solar sendo captado ali por Alcione, e nesse giro que ele dá, que eu não me perguntem como, porque eu não entendo nada disso, mas coincidentemente ou não, as coisas estão acontecendo de tempos em tempos. Então, nós vemos que tudo é um ciclo, tá? Por isso que eu pus essa parte de astronomia lá. E agora nós vamos entrar nas crianças índigo. E agora, aqui o negócio vai ficar um pouco mais complexo. E eu vou explicar para vocês o porquê. A primeira pessoa que falou em crianças índigo foi essa, ela era psicopedagoga, se não me engano, ou uma psicoterapeuta, e ela dava aula em faculdades. O nome dela, ela já falecida em 2012. O nome dela é Nancy... Oi? Parapsicóloga, né? E médium. Ela era parapsicóloga e médium. Isso. Nancy Ann Tape. Tá. Então, o que aconteceu? Foi ela quem deu a primeira vez que ela falou dessas crianças índigo. E aqui tem um trecho de uma entrevista que foi feita com ela, e está escrito aqui, ó, Nancy, você foi a primeira a identificar e a escrever a respeito do fenômeno índigo, nesse livro aqui, que é Entendendo Sua Vida Através da Cor. O que é uma criança índigo e por que essa designação? Aí ela respondeu, eu as chamo de índigo porque esta é a cor que eu vejo ao redor deles. E a entrevista continua. Mas o que eu quero pôr para vocês aqui é o seguinte, eu aqui estou dando vou dar de advogado do diabo, por tudo que eu li. E aí, por isso que eu falei que essa aula nossa não é conclusiva. Eu acho até que ela vai nos levar a muitas reflexões. Então, o que acontece? Eu fui procurar, porque assim, ela foi uma pedagoga, uma terapeuta, e ela, assim, a primeira vez que ela viu essa aura foi em um bebê, que era um filho de uns conhecidos dela, que a criança estava muito doente, e aí levaram para ela olhar, e aí ela viu essa cor índigo. Essa cor índigo é azul, né? Aquele azul jeans, né? Que é de uma planta da Índia, inclusive, que tira essa cor, esse pigmento.
E aí ela viu essa aura na criança. Só que essa criança era bebê e ela logo desencarnou porque ela tinha problemas de saúde, ela acabou desencarnando. E aí o que acontece? Ela, por ser uma psicóloga, sei lá, uma terapeuta, por ser uma pessoa da ciência, dava aula em faculdades, ela nunca publicou nenhum artigo. Deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês. A maioria de vocês sabe que eu sou da área da saúde, né? Eu trabalho com pesquisa. Então, assim, a gente que trabalha com pesquisas leva muito a sério as pesquisas da ciência. Então, assim, a gente leva muito a sério o que, assim, tudo tem que ser baseado em evidências. Não adianta falar assim, como ela falou aqui, eu vejo uma aura. E o que significa? Uma pessoa, viu essa aura azul ao redor de uma criança e depois viu ao redor de outras pessoas, entendeu? Então, assim, eu tô querendo, por isso que eu falei que eu vou ser advogado do diabo aqui, em tudo que eu vou falar daqui para frente. E aí o que acontece? Eu fui procurar, por exemplo, eu tenho acesso a várias plataformas de pesquisas, né? Porque no doutorado que eu faço, lá do Einstein, eles dão acesso aos alunos a essas plataformas. E eu fui procurar no PubMed, que é uma plataforma internacional, no Scopus, que é outra plataforma internacional, assim, gigantesca. Essa mulher não publicou um artigo sequer, e isso não é coisa recente. Essas plataformas, elas têm artigos aí de 20, 30, 40, 50 anos atrás, entendeu? É só questão de você filtrar. Então, assim, a única coisa que essa mulher fez foi escrever 4 livros. E aí, a partir do que ela escreveu, vamos dizer que virou lei, virou lei. Então, assim, todos os artigos que você pega, todos os artigos que você pega em sites da internet que fala sobre crianças índico, o nome dela está. Todos, porque foi ela a primeira, lá em 1970 e pouco, que falou isso. E aí, assim, e ela falou porque ela via a aura dessas pessoas. E aí eu aqui com a minha desconfiança, fiquei pensando assim, caramba, hoje é sabido, hoje não, já faz muitos anos, eu acho que há muitos anos já se sabe das fotos Kirlian, por exemplo. Né? Vocês devem saber disso, aquela fotografia que tira da aura da pessoa. Né? Então, assim, isso é comprovado, isso todo mundo sabe. A máquina foi inventada e apesar de ser um casal russo que leva o nome da máquina e que leva enfim, leva o nome da máquina e que leva as glórias, levam as glórias por ter fotografado a aura, na realidade, acho que foi um padre brasileiro, em 1900 e pouco, que descobriu essa foto, esse jeito de fotografar a aura. Mas, enfim, ele não foi para frente e acabou, esse casal russo acabou levando os louros, né? E aí ela designou uma série de atribuições a essas crianças índigo, que eu vou falar daqui a pouco para vocês o que vem do livro dela. Aí o que acontece? Eu fui procurando, é o que eu falei, né? Vocês me deram muito trabalho esses dias aqui, porque eu fiquei debruçada nisso um tempão. E aí eu fui parar num site da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. E aí eu mandei um e-mail para eles, porque eu vi que eles tinham feito um artigo sobre isso. E eu mandei um e-mail para eles no domingo. Querendo saber se eles tinham alguma coisa. Aliás, sei lá que dia que foi. Foi sexta-feira, não sei que dia foi. Se eles tinham algum artigo, porque eu não estava conseguindo achar no site deles. E aí a pessoa lá, um senhor chamado Maurício, muito gentilmente me mandou um artigo. Eu quase caí dura. Eu vou pôr aqui para vocês uma página e vou mandar para vocês lerem. São 16 páginas desse artigo. Essa Associação Brasileira da Pedagogia Espírita, ela tem como
tem assessores, digamos assim, várias pessoas espíritas de renome no meio. E aí depois, o que aconteceu? Ele me mandou, eu li aquilo, eu fiquei meio assustada com aquilo que eu estava lendo. Aí eu escrevi de novo para ele. Aí eu falei assim, seu Maurício, porque ele me mandou só o artigo. Aí eu falei assim, seu Maurício, dá para só me falar quando foi escrito isso e quando foi publicado para eu colocar nas referências de uma aula que eu vou dar. Porque no final dessa aula aqui, eu postei para vocês, uma coisa que eu não tenho o hábito de fazer, e confesso que deveria, tá todas as referências do que eu achei aqui. Então, se vocês quiserem procurar para ver a veracidade de tudo que eu estou falando, que não é nada na minha cabeça. E aí ele escreveu um negócio para mim que eu vou postar para vocês. Eu copiei e colei o slide. Então vamos lá. Aqui, olha, eu tirei só um print esse site aqui, é dela, é da Nancy aqui. Ela já faleceu em 2012. Aqui, por exemplo, tem dois livros que ela escreveu, e ela escreveu mais dois. Todos, obviamente, relacionados à cor, né, da aura. Então, assim, essas foram as únicas 4 publicações que essa mulher fez. Tá? Assim, ponto. Aí agora, eu pus para vocês aqui, ó. Eu pus aqui, ó, transcrição do e-mail recebido por mim da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita ontem, eu recebi isso. Então, quando eu pedi a data para ele e tal, aí o que ele escreveu para mim? Sob a direção do Grupo Espírita Cair Schutel, em dezembro de 1974, Herculano Pires lançou o jornal Mensagem. O objetivo desse jornal foi denunciar a adulteração feita no livro O Evangelho segundo o Espiritismo por um grupo da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Praticamente sem apoio do movimento espírita da época, o professor Herculano travou uma luta intensa para alcançar o objetivo e assim fazer retirar das livrarias essa edição do livro. Foram feitas apenas 10 edições e o jornal foi descontinuado. Para quem não conhece Herculano Pires, ele faleceu em 1979, ele foi tradutor de várias obras de Kardec. Alguns de vocês aí devem ter o Evangelho segundo Herculano Pires, segundo não, né? Segundo o Espiritismo, traduzido por Herculano Pires. O meu mesmo, eu não sei de quem é. Mas várias obras de Kardec, ele era jornalista, filósofo, tradutor, enfim, uma pessoa extremamente comprometida com a doutrina espírita, escreveu vários livros, inclusive de passe, de centro espírita, vários livros espíritas, enfim, uma pessoa hiper, super, mega conceituada dentro da doutrina. E aí o que acontece? Esse jornal Mensagem foi o que a pessoa mandou para mim, e que foi aí que eu devolvi para ele. Quando que foi feito isso? Porque eu precisava ter uma referência para falar tudo que eu vou falar para vocês aqui, tá? Então vamos lá. E aí continuou o e-mail do homem. Em 2007, uma edição extra do jornal Mensagem foi feita. Aqui nessa edição extra ele pôs entre parênteses. Aqui enviei para você. Foi feita para denunciar a ideia das crianças índigo cristal. Num evento da FEB, né, que é a Federação Espírita, para comemorar os 150 anos do Livro dos Espíritos, seria lançado o livro A Nova Geração, a visão espírita sobre crianças índigo e cristal, de Edivaldo Franco e Vanessa Anceloni. O jornal Mensagem foi feito para ser distribuído no evento. A Associação Brasileira de Pedagogia Espírita comprou um estande para fazer essa divulgação. Mas a organização do evento proibiu a distribuição do jornal, ainda que o jornal não fale diretamente sobre o livro que estava sendo lançado. Ainda hoje, esse livro, A Nova Geração, a visão espírita sobre crianças índigo e cristal, é comercializado em centros espíritas pelo Brasil. Abraços, Maurício Zanolin. Essa foi a cópia do e-mail que ele mandou para mim. Por que eu estou pondo isso para vocês? Esse livro aqui, eu tive a chance de ler,
porque uma das nossas colegas, a Roseli, mandou para mim num PDF, não o livro, mas ela mandou num PDF que deve ser antigo, porque estava até batido a máquina ainda. E lá fala, dá toda a noção do que o Divaldo fala sobre as crianças índigo, falando dessa altura e falando de algumas características dessas crianças, dando exemplos de crianças que moravam com ele lá na Mansão do Caminho, onde ele tem lá na Bahia. Enfim, muito interessante. Esse artigo aí que a Roseli me mandou tem 37 páginas, eu li tudo, marquei, lá inclusive fala dessa parte da astronomia, fala dessa parte do cérebro, todo assim, eu me baseei muito para falar, no que eu não escrevi aqui para vocês, me baseei muito nesse artigo desse livro, tá? Só que existem algumas coisas que não batem com a doutrina. E aí, por exemplo, ó, aqui eu vou pôr, aqui não dá para ler, esse é o Herculano Pires, e essa é uma das 16 páginas desse jornalzinho, Mensagem, que eles iam distribuir naquele evento que o homem escreveu lá para mim. Olha aqui, tem 16 páginas esse artigo aqui. Então, aqui, ó, ele vem falando, isso daqui foi o que ele pôs aqui para mim, do editorial, tal. O que eu vou chamar atenção para vocês aqui, e aqui tem vários autores espíritas renomados e conhecidos que dão as suas opiniões sobre o livro, sobre o que o livro, principalmente o livro original em inglês, o que ele fala, porque a versão em português de alguns trechos foi completamente adulterada do inglês. Eles colocam aqui, desde 2006, pesquisadores espíritas como Rita Fokker, Doreen Contre, Heloísa Pires, gente de peso da doutrina, tá? E a revista Universo Espírita vem alertando para as inúmeras contradições entre a doutrina espírita e o best-seller Crianças Índico, publicado nos Estados Unidos, tal, e no Brasil em 2005. Algumas das características das crianças índico são alarmantes. Olha só alguma coisa que eles falam aqui. Nascem, sentem-se e agem com realeza. Conseguem inverter as situações manipulando ao invés de serem manipulados, especialmente seus pais. Não se relacionam bem com pessoa alguma que não seja igual a elas. Alguns têm propensão ao vício, especialmente drogas, durante a adolescência. Citada em criança índico como a primeira a supostamente reconhecer a aura azul, diz a vidente: todas as crianças que mataram colegas de escola ou os próprios pais, com as quais pude ter contato, eram índigos. Eles tinham uma visão clara de sua missão, mas algo entrou em seu caminho e elas quiseram se livrar do que imaginavam ser o obstáculo. Trata-se de um novo conceito de sobrevivência. Todos nós possuímos esse tipo de pensamento macabro quando crianças, mas tínhamos medo de colocá-lo em prática. Já os índigos não têm esse tipo de medo. E aí vem aqui, esse é o novo conceito de sobrevivência das crianças índigo? Matar os pais e colegas da escola? O que isso tem a ver com o espiritismo? Os espíritos da codificação realmente anunciaram uma nova geração, mas nos seguintes termos, e o que está escrito aqui está lá na Gênese que eu li para vocês. Cabendo a eles fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma precoce inteligência e razão, foi o que eu pus no primeiro slide, juntas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, constituindo um sinal indiscutível de um adiantamento anterior. Explicaram em A Gênese. E aí eles vão falando coisas, muitas coisas. E aqui, por exemplo, aqui tem outro lance, que é esse aqui, ó, Grupo Iluminação Crion, que são outros autores que, em vez de eles falarem em mediunidade ou em incorporação, eles falam aqui em canalizar. Tá? Aqui, ó, esse é o nome que ele dá para psicografias. Que tem esse extraterrestre chamado Crion, ou Cryon, não sei como é que fala, né? Num grupo esotérico e tal. E aí, eles vão falando coisas
assim, muito loucas sobre isso, que você lê e você fica assustado do que você está lendo, né? E aí vem um monte de coisa, gente, vem um monte de coisa aqui. O que ele fala, por exemplo? Todavia, ó, de acordo, aqui, ó, o que seria a convergência harmônica? Nos livros psicografados por esse cara do Crillon, informações pseudocientíficas como essa estão em questão no tempo. Segundo o fulano, estariam nascendo crianças, esse fulano aqui é o extraterrestre, estariam nascendo crianças com DNA alterado, que seriam as tão comentadas crianças índico. Há também referências à criança cristal. Todavia, de acordo com a doutrina espírita, a moral é um atributo do espírito e não do corpo. Nenhuma alteração do DNA transformaria moralmente indivíduo algum. Haja visto que nós temos isso e vamos ter uma aula que nós falamos, aliás, nós já falamos na aula de reencarnação sobre o que você traz enquanto biológico e enquanto espiritual, tá? Quer dizer, isso inclusive no livro O Pensamento de Emmanuel, do Martins Peralva, fala muito sobre isso. E aí fala assim, e quais as consequências dessa suposta mutação das crianças? Segundo o extraterrestre, elas se tornarão uma nova raça que irá habitar uma galáxia que está sendo criada há 12 bilhões de anos-luz da Terra. Bom, aí vai. Esses dois aqui foram que os mentores da ideia lá desse extraterrestre. E aí tem umas coisas aqui que eu queria passar para vocês. Deixa eu... Aqui, ó. Aqui, por exemplo, eles falam assim, ó, nos encontros do grupo, o extraterrestre responde indagações do público que paga para ser atendido. Um adepto perguntou, querido fulano, na Califórnia, você nos falou que segurar pílulas na mão pode curar. Isso eliminará os efeitos colaterais? É seguro ficar segurando Prozac? A resposta foi, seu corpo sabe que substância vocês estão segurando, portanto, é possível impregnar as propriedades da intenção de usar a substância em suas células. Assim, não há o efeito colateral de uma droga. Por exemplo, apenas pensem, um frasco de aspirina ou antiácidos poderá durar anos. Gente, vamos combinar, vocês acreditam que isso é possível? Nós que na doutrina espírita temos o nosso tripé, que é religião, ciência e filosofia. Então todo mundo segura na mão o seu antidepressivo e os fluidos desse antidepressivo vão entrar no seu corpo e você vai comprar um antidepressivo e vai durar mais de 100 anos para você isso. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com as coisas que a gente lê e acredita. Bom, vou continuar. Kardec alertou, jamais os bons espíritos aconselharam senão o que seja perfeitamente racional. Qualquer recomendação que se afaste da linha reta do bom senso ou das leis imutáveis da natureza denuncia um espírito atrasado e, portanto, pouco merecedor de confiança. Isso está no Livro dos Médiuns e todos nós sabemos. E aí ainda vai mais coisa aqui que eu quero mostrar para vocês. Quer ver? Aqui, ó, a maquiagem na edição brasileira. Aqui, por exemplo, eles citam, por exemplo, frases em inglês, e quando eles traduzem para o português, a tradução é diferente do que está escrito no inglês. Então, assim, existe há controvérsia, sabe? Aquele cara da escolinha lá que falava assim, há controvérsias. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as questões que a gente lê, né? Então, assim, eu percebi que em todos os sites o nome dessa mulher é Deus, né? Porque foi ela que viu a cor índigo nas pessoas, tá? Então, assim, por que se ela era uma terapeuta, eu volto a falar que estou sendo advogada do diabo. Se ela era uma terapeuta, nossa, são 9h15, gente, tem um monte de coisa para falar ainda. Por que ela não foi trabalhar isso cientificamente? Se ela era médium e conhecedora da doutrina espírita eventualmente, porque isso é recente, tem uns 30, 40 anos, por exemplo, por que ela não foi atrás disso para provar cientificamente tudo aquilo que ela estava falando, né?
E aí ela vai mais, ela dá uma porção de características das crianças que nós vamos chegar lá mais para frente. Bom, e aí tem mais aqui, ó, a visão científica, aqui inclusive fala no PubMed, que eu li, olha, essas crianças apresentariam algumas alterações, seja no seu DNA ou mesmo na sua estrutura cerebral. Consultando o PubMed, que é um serviço oferecido, tal, não é? E que inclui mais de 16 milhões de artigos que tem nisso, não existe uma única referência, estudo ou pesquisa envolvendo essas crianças. Eu fui procurar, eu pus lá, Indigo Children, não tem um artigo sequer nessas plataformas sobre crianças índico. Você põe lá o nome da mulher como autora, não aparece um artigo sequer científico dela como autora, e obviamente se aparecesse eu estaria supondo que ela iria falar sobre as crianças índigo, né? Porque foi aonde ela explodiu, né? Digamos assim. Então, assim, complicado, viu, gente? Eu acho assim, eu vou mandar isso para vocês e gostaria que vocês lessem. Olha, essa é ela, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Financian Tape se refere a um novo conceito de sobrevivência dessas crianças que matam quem se está em seu caminho. Então, temos aí uma filosofia nazista de sobrevivência da lei do mais forte, com plena justificativa moral. Então, assim, é muito, muito complicado isso daqui. E aí, essa autora aqui também, ela é show de bola, viu? Gosto muito dela. As crianças índico, bom, essa daqui ó, eu vou deixar para vocês depois tirarem as suas conclusões. Pode falar. Viu, Tânia? Porque pela pesquisa na internet que eu estava fazendo, né, para poder ter sobre a aula, né? Sim, Eles falam sim. que eles tinham, essas crianças índico tinham, assim, uma personalidade mais forte, que eles queriam fazer, assim, já tinham a mente deles, assim, sem aceitar as coisas dos outros, mas não perversa, né, assim, do mal. Mas eles eram, assim, eles tinham aquela consciência que eles queriam fazer as coisas dele, porque vinha já com aquele plano, mas, assim, de eu não vou chegar lá. aceitar muitas coisas, né? Eu vou chegar lá, eu ainda vou falar das características deles, porque afinal de contas, vamos combinar que eu não falei nada ainda sobre crianças índigo, né, de fato. A gente vai Não chegar é lá. porque, assim, da explicação dela, né? Que é um horror isso que ela está falando, né? Então, De ser tão agressivos, né? então, o que, que você vê? O próprio Divaldo Pereira Franco tem uma entrevista que está nas referências, depois, se vocês quiserem procurar, tem. Aliás, não está lá, não. Está no. Aliás, lá tem algumas e também tem nesse artigo que a Roseli me mandou, nesse livro que está falando aqui, que era o livro que ele lançou com essa Vanessa Ancelone aqui. Lá ele fala, por exemplo, ele conta o caso de um menino que era assim, encapetado. Bom, eu acho que não sei, eu não fui feliz no Imperativos, adjetivo né? que eu Muito usei. imperativos, né? Assim, eu não fui feliz encapetado, não foi o adjetivo melhor que eu usei. Mas assim, uma criança assim, nossa, dá pá virada, tá? Dá pá virada. E aí ele fala que, por exemplo, ele conta o caso lá do menino, e aí supõe-se então que seja uma criança índio. Mas eu vou chegar lá, ainda não terminei a aula, vocês vão ter que me aguentar mais um pouquinho. Então aqui, ó, agora vamos entrar. Mas afinal, quem de fato são as crianças índigo, cristal, diamante e arco-íris? Aí eu pus aqui que eu achei necessário. Trechos de artigos tirados de sites da internet que não refletem necessariamente a doutrina espírita, tá? Então aqui, ó. As crianças mais comuns, as características mais comuns das crianças índigos são: eles vêm ao mundo sentindo-se reis, muitas vezes se comportando como tal. Eles têm a sensação de que merecem estar onde estão. Eles não têm problemas de avaliação pessoal. Têm dificuldade de aceitar uma autoridade absoluta, uma autoridade que não mostre explicações ou alternativas. Eles se recusam a fazer certas coisas. Eles são frustrados por sistemas ritualísticos que não exigem pensamentos criativos. Eles encontram maneiras de fazer as coisas melhor. Eles não se conformam com as coisas. Parecem antissociais, se não encontrarem alguém com consciência semelhante, se trancam. Eles não reagem à disciplina da culpa. Eles não são tímidas para manifestar suas necessidades. Aqui, ó, isso aqui eu peguei num site, eu copiei e colei de um site que eu peguei. Tem mais características e cada uma dessas ainda é desmembrada.
A própria autora, ela divide as crianças índio em 4 tipos, que eu confesso que eu acabei esquecendo de pôr aqui. Eu ia pôr e acabei esquecendo. Em 4 tipos, cada um com um comportamento diferente. Beleza, aqui assim, rapidamente para a gente ver. Aqui não está falando que mata, aqui é claro que não está falando nada disso. Né? A gente só percebe que são crianças com muita atividade, que não se conformam com as coisas, que não aceitam o não, querem saber tudo o porquê das coisas. Beleza, vamos deixar no ar, por exemplo, isso daí ainda. Por volta dos anos 2000, vieram as crianças cristal, que começaram a encarnar na Terra. Então, elas trazem uma ligação forte à energia crística, possuem uma forte ligação espiritual, têm uma forte ligação a artes e música, possuem uma vibração mais elevada, dom de cura, gostam de ficar mais quietas, têm uma ligação muito forte com a tecnologia, não reconhecem o medo, se alimentam um pouco de forma mais natural, possuem uma aura opalescente, por isso que elas são chamadas de crianças cristal. São crianças que, por exemplo, elas começam a falar muito tarde, porque da onde elas vieram, eles não tinham necessidade da fala. Isso tudo que eu li. Se é ou se não é, não sei. Né? Então, assim, que elas não tinham necessidade da fala, que se comunicavam pelo pensamento. Então, quando elas reencarnam aqui, elas têm um pouco mais de dificuldade para começar a se adaptar à fala. Então, elas começam a falar com 3 ou 4 anos de idade, por exemplo. Tá? Mas são crianças assim, que, por exemplo, se alimentam pouco, são crianças que, por exemplo, não querem se alimentar com carne, não querem, porque acham que isso não é bom para elas. Já desde criança elas trazem isso já nos seus espíritos, tá? Aí nós temos as crianças diamante, estão nascendo já há uns 15 anos, porém em número pequeno, e agora que estamos adentrando a 5ª dimensão, esse grupo evolutivo estará chegando em número crescente. Muitos jovens e adultos já estão vivenciando a chamada transição de cristal para o diamante. Eu não vou ler tudo isso daqui, gente, porque vai ficar cansativo. Mas são crianças ou adolescentes que têm o sentido de unicidade com Deus, terão vida longa, sabem que estão sempre certos, mas não vão se impor, coisa que os índigos, por exemplo, a gente percebe que são crianças que não aceitam o não, vem com alta conexão espiritual, são excelentes alunos, papapá. Aqui também, uma compreensão muito expandida de tudo. Aqui eu já falei, né? Bom, enfim. Dons artísticos aguçados, dom da cura, gostam do sol, gostam de ficar se fazendo, bom, enfim. São crianças que a gente percebe, ou adolescentes, que vêm com um espírito mais elevado. Assim como nós lemos no primeiro slide que eu pus, são espíritos que estão reencarnando mais avançados, com propensão ao bem, ok? Então, assim, nós tivesse uma evolução, Tânia, assim, é claro, uma evolução, né? Mas foi o que nós comentamos lá no primeiro slide. Estamos vivendo uma dualidade. Então, alguns ou muitos, eu não sei quantificar, espíritos que são índigo, cristal, aqui ainda tem outro que eu vou pôr, as crianças arco-íris. Por que arco-íris? Porque a aura delas é multicolorida, tem vontade e personalidade muito forte, energia muito alta, vibrações de cores ao seu redor, criatividade, papapá. São crianças que parecem estar aqui para implementar a vontade divina e usarão sua força de vontade e energia para construir um novo mundo sobre a fundação da paz e harmonia que as crianças cristal estão estabelecendo. Então, assim, a gente percebe com o que a gente está lendo aqui, que foram espíritos que estão reencarnando, provavelmente a partir de 1970, ao invés de vir um espírito, por exemplo, vir um outro espírito reencarnar aqui como Jesus, né? Reencarnou há 2000 anos e agora há 2000 anos de novo nasce um novo Jesus. Talvez, né, aqui eu vou dar uma viajada, né? Mas talvez Deus pensou assim, se eu mandar um Jesus lá para a Terra, acho que no primeiro momento eles vão crucificar o homem em 2 palitos, né? Então, assim, vamos mandar um monte de espíritos que vão fazendo a transição paulatinamente. Então, vem essas crianças índigo, as crianças cristal, as diamante, as arco-íris, que na realidade são o que a gente supõe aqui que são as cores das auras, né?
que são espíritos, assim como foi lá Buda, Beethoven, Allan Kardec, todos aqueles que eu passei ali naquela slide amarelo, que foram também espíritos, Einstein, Joana d'Arc, enfim, que vieram trazendo coisas novas para a época em que eles reencarnaram. Então, esses espíritos que estão reencarnando agora, vêm trazendo essas novas, mostrando essas novas atitudes, esse novo pensar, esse novo modo de agir com relação à ética, com relação à moral, que são espíritos mais adiantados que nós. Óbvio, se eles estão reencarnando depois da gente, são mais adiantados que nós, porque já vão vindo depois, né? Nós, quando desencarnarmos e voltarmos, aí nós vamos estar na frente deles, e assim sucessivamente. Mas então, assim, o que eu quero falar é que são espíritos que vêm vindo, e não necessariamente nós temos que nos apegar a esse rótulo de crianças. Nomenclatura. Oi? Nomenclatura. Nomenclatura, exatamente. E eu vou mais além aqui, ó. Até agora tudo bem? Eu estou conseguindo, acho que, passar, né, o que eu tô querendo passar para vocês aqui. Mas não acabou. E espera um pouquinho que tem mais. Aí nós podemos associar algumas dessas crianças ao que a gente chama aí de geração Y, Z, geração X, os baby boomers. Vamos entender o que é geração. O que é geração? Pessoas que nascem e vivem o mesmo período de tempo. Por que eu estou pondo isso? Porque as crianças índigo foram associadas à geração Y. Então vamos entender cada uma o que é, e a gente vai fazendo essa ligação entre as coisas que nós estamos vendo. O conceito reúne um grupo que foi, ou ainda é, impactado pelo mesmo contexto social e econômico. Por essa razão, esses indivíduos aprendem os mesmos princípios, passam pelas mesmas mudanças e compartilham dos mesmos ensinamentos. Compartilhar a vida em meio ao mesmo tempo, aliás, gera impactos. As experiências, os gostos e até mesmo as formas de encarar os problemas e as conquistas tendem a ser similares entre indivíduos de uma mesma geração. Claro, nós aqui, eu que sou mais velha que da maioria de vocês, né, assim, eu trago uma certa bagagem. Eu sou aquela, quer ver, eu sou da onde? Vou aparecer aqui. Então, assim, eu trago um tipo de comportamento que a minha filha, por exemplo, não tem, né? Então, assim, obviamente que isso é o que divide as gerações, né? Então, aqui, ó, comumente, um período de cerca de 25 anos divide gerações, por ser o tempo necessário para que dê início a outra, né? Você vai tendo um filho, que é mais ou menos de 25, 30 anos. Contudo, com o ritmo acelerado das tecnologias e de outras mudanças comportamentais, o padrão vem mudando para, em média, 20 anos. Isso significa que gerações coexistem. Olha, vão fazendo toda a relação com o que nós estudamos desde o primeiro slide lá. Contudo, alguns grupos têm similaridades e dividem experiências nas instituições de ensino, nos ambientes de lazer, no círculo profissional e também no ambiente familiar. Então, aqui eu vou ler rapidinho as gerações que teve. A tradicionalista, pessoas que nasceram até 1946, passaram por duas guerras, desemprego, então são pessoas mais tradicionais, mais conservadoras. Depois os baby boomer, pessoas que nasceram entre 1946 e 1967. 4. Após a Segunda Guerra, um período de prosperidade, tempos de paz, desejo de estabilidade e segurança. Por exemplo, eu me enquadro perfeitamente nisso, porque eu nasci aqui no meio. Tá? Então, o que acontece? Esse desejo de estabilidade, quem é da minha época trouxe isso. Né? Hoje a minha filha, se você fala assim para ela, é melhor carteira assinada. Pelo amor de Deus, não quer nem saber o que é uma carteira assinada. Entendeu? Então, assim, é outra cabeça, né? Outra geração. Pode até ser que eu seja arcaica, né? Ainda pensando desse jeito, eventualmente. Mas isso é o que eu trouxe, foi a minha educação, foi a minha geração, né? Aí a geração X, pessoas que nasceram entre 1965 e 1981, já quando as supostas crianças índigo estariam nascendo.
Então, uma época de incertezas, riscos de novas guerras, independência, são as características dessas gerações. Afinidade com a tecnologia, busca por produtos de qualidade, valorização da individualidade e da liberdade, desejo de estabilidade mental e profissional, inserção das mulheres no mercado de trabalho. Vejam que algumas coisas que nós estamos falando aqui batem com algumas coisas das crianças índigo, eventualmente, tá? Geração Y, ou também chamados dos millennials, pessoas que nasceram entre os anos 80 e começo dos 90, que foram fortemente impactados pelos avanços tecnológicos, onde surgiram novas profissões, pessoas multitarefas, ou seja, escuta a música, datilografa, opa, datilografar é ruim, hein? Essa é da minha época, digitaliza, escuta a música, fala, lê tudo ao mesmo tempo. Tem otimismo, impaciência, falta de foco. Claro, faz tanta coisa ao mesmo tempo que é difícil ter foco, né? Geração Z, pessoas que nasceram entre meados de 1990 e 2010. São as chamadas nativa digital, porque elas nasceram na época digital. Habilidades de tolerância e respeito, desejo de melhorar o mundo, desapego, vontade de empreender. Veja como esse desapego, melhorar o mundo, está mais ou menos batendo com que essas crianças que nós vimos aí, crianças diamante, por exemplo, que nós falamos aqui agora, olha. Não suportam mentiras, são muito verdadeiros, papapá, são sensitivos, papapá. Percebe? Então, assim, tudo se encaixa. Só que nós temos que ter o discernimento para a gente ver o que são esses espíritos que estão reencarnando entre nós e qual a missão deles enquanto na nossa evolução espiritual. Há que notar que uma boa quantidade das crianças índigos são classificadas de hiperativas ou diagnosticadas com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o que explicaria, em boa parte, o crescente interesse de mães, pais e educadores por esse assunto. No entanto, esse pesquisador do Instituto de Psiquiatria lá dos Estados Unidos disse numa entrevista ao jornal de New York Times: todos preferiríamos não ter nossas crianças taxadas com um transtorno mental, mas nesse caso, ou seja, da criança índigo, é um diagnóstico falso. Por que eu pus isso para vocês? Que eu achei assim muito interessante. Porque eu cheguei a escutar uma entrevista que eu achei assim, bom, enfim, de uma X lá, que eu não sei quem que era, e a mulher falou assim, eu tenho duas crianças em casa, os filhos dela, uma é índigo e uma é cristal. Falei, nossa, que maravilha dessa moça, que bênção, né, dessa moça ter os dois filhos dentro da casa dela, um índigo e um cristal. Então, assim, porque eles têm características diferentes. A hora que se vocês forem ler lá, vocês vão ver que o cristal é um pouco mais adepto à música, às artes, tal, e o índico é um pouco mais, mas tem mais hiperatividade, que não aceita ou não, é mais pão, queijo, né? Então, assim, é muito mais fácil você taxar seu filho. Eu tenho um filho índigo, tenho um filho cristal, tenho um filho arco-íris, ou enfim, que seja, do que falar, não, meu filho tem déficit de atenção. Não é mais chique falar isso? Vamos combinar. Se a Luciana está aqui, que ela é psicóloga, ela pode até falar alguma coisa a respeito. Então, assim, por que eu pus isso daqui também? Porque existe muita confusão entre você diagnosticar de fato uma criança que seja essas novas gerações que estão vindo, seja índigo, cristal, diamante, arco-íris ou sei lá a cor que seja, que nada mais são do que espíritos que estão reencarnando com novas missões para nós enquanto humanidade, do que uma criança que de fato tenha um problema, um transtorno de psicológico, né? Então vamos falar aqui, ó. O sistema de classificação crianças índigo tem sido rejeitado pela comunidade científica, principalmente por conselhos de pediatra e especialistas em educação infantil, justamente por inexistir qualquer demonstração científica sobre a ocorrência do fenômeno. Críticos apontam que o sistema é tão vago que pode aplicar-se a praticamente qualquer um, levando ao que se conhece como efeito Forer. O que é esse efeito aí? Que eu achei assim super pertinente colocar isso para
para vocês. Principalmente quem tem criança em casa, ou quem conhece criança, ou quem trabalha com criança, enfim. Porque é o que eu falei, assim, você achar, o pai e a mãe achar que sua criança é iluminada, que veio, papapá, deixa ela, entendeu? Ela é uma criança índigo, ela é uma criança diamante, deixa fazer o que quiser. Gente, vamos combinar que não é bem assim, né? Não é esse o tipo de missão enquanto pai e mãe que foi nos outorgado enquanto espíritos, né? A gente está cansado de ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá dizendo a missão dos pais, né? E aí, bom, deixa eu falar então o que é esse efeito aqui, que muitas vezes pode acontecer com os pais, achando que a criança dele é, entendeu? Então, o que é isso? É efeito Barnum ou Forer. Trata-se de uma manifestação particular de credulidade. Consiste na aceitação pelas pessoas de descrições de personalidade fictícias como sendo exatas e verdadeiras. Também conhecido como efeito da validação subjetiva ou da validação pessoal. Consiste na aceitação de descrições de personalidade vagas e gerais como exatas e verdadeiras. O que esse cientista fez? Foi um cientista que deu o nome desse Forer aqui para o experimento que ele fez. Ele era um professor, em 1948, ele chegou para a classe dele de alunos e falou assim: eu vou dar para vocês agora uma classificação ou um texto personalizado para cada um especificamente sobre como você é. Eu gostaria que vocês lessem e dessem uma nota de 0 a 5 para falar se isso se enquadra dentro do que vocês acham que vocês são. Tá? Então, assim, ele falou que era personalizado. Então, assim, teoricamente, ele ia dar para cada aluno alguma coisa que ele achava que aquele aluno estaria enquadrado. Só que ele deu isso daqui para todos os alunos. Você tem uma necessidade de ser querido e admirado por outros, e mesmo assim você faz críticas a si mesmo. Você possui certas fraquezas de personalidade, mas no geral consegue compensá-las. Você tem uma capacidade não utilizada que ainda não a tomou em seu favor. Disciplinado e com autocontrole, você tende a se preocupar e ser inseguro por dentro. Às vezes, tem dúvidas se tomou a decisão certa ou se fez a coisa certa. Você prefere certas mudanças e variedade e fica insatisfeito com restrições e limitações. Você tem orgulho por ser um pensador independente e não aceita as opiniões dos outros sem uma comprovação satisfatória. Mas você descobriu que é melhor não ser tão franco ao falar de si para os outros. Você é extrovertido e sociável, mas há momentos em que você é introvertido e reservado. Por fim, algumas de suas aspirações tendem a fugir da realidade. O que vocês pensam a respeito desse texto todo? Alguém pode me falar alguma coisa? Parece horóscopo isso, de tão genérico. Encaixa qualquer um. Veja bem. Aí o que aconteceu? Ele deu para todos. E a média, os alunos tinham que dar de 0 a 5. A média foi 4,26. Ou seja, tudo que está escrito aqui cai para qualquer pessoa. Então, assim, ele pegou isso de horóscopos. Ele fez de propósito, né? Isso daqui foi um teste que ele fez com certa finalidade. Então, por isso que é chamado do efeito Forer, que é o que são descrições de personalidades fictícias, né? Então, assim, por que eu estou pondo isso daqui? Porque justamente é o que eu falei aqui, ó. Esse sistema de crianças índico pode cair dentro desse efeito, porque aí, assim, o pai, a mãe, o professor, o psicólogo, de repente, se não tiver uma boa formação, ele vai simplesmente classificar de uma forma errônea essa criança, tanto de um lado quanto de outro, tá? E aí, o que eu pus aqui, ó? Como identificar os 3 tipos de transtornos de déficit de atenção com hiperatividade? Esses são os principais sintomas.
cada um com um padrão persistente de sintomas de desatenção, hiperatividade, impulsividade, ou uma combinação dessas duas características. Entenda melhor sobre as características tal. Então, tem aqui o tipo desatento. Tem dificuldade para manter a concentração durante muito tempo em um assunto específico, erram muito por falta de atenção, evitam atividades que demandem grande esforço mental, frequentemente esquecem o que ia falar, têm dificuldade em se organizar, hábito de perder coisas, não ouvem quando chamam, enfim. Aí o outro tipo, hiperativo. São inquietos, não conseguem ficar parados, têm mania de mexer as mãos e os pés, não conseguem ficar sentados muito tempo, têm tendência a vícios, não sabem lidar com frustrações. Olha as crianças índigo aí. Costumam ter um temperamento explosivo, frequentemente mudam seus planos de uma hora para outra, fazem mais de uma atividade ao mesmo tempo, ao que nós falamos também daquela geração Y, que é multitarefa. São muitas vezes considerados imaturos, têm dificuldade de se expressar, papapá. E aí aqui, causas e fatores de risco. O transtorno, papapá, é um dos transtornos mais estudados no mundo. Considera-se hoje que as causas do aparecimento são uma combinação entre fatores genéticos, alterações no cérebro e fatores ambientais. Bom, então aqui tem cura, saiba como tratar desse transtorno. Então, por não ser considerado uma doença, não tem o que se pode ser chamado de cura. Mas realizando um diagnóstico correto e tratando os sintomas adequadamente, é perfeitamente possível que as pessoas com transtorno tenham um rendimento pessoal, acadêmico e profissional satisfatórios e uma boa qualidade de vida. O tratamento de crianças e adolescentes é multidisciplinar, ou seja, demanda o suporte de profissionais de várias áreas, como psiquiatras, psicólogos, pedagogos e fonoaudiólogos. É essencial entender as necessidades de cada um para um tratamento adequado e eficaz. E aqui acabou. Aqui eu pus todas as referências de tudo que eu peguei aqui. Aqui eu só vou pôr para vocês aquilo que a Roseli me passou, que é esse livro, A Nova Geração, Visão Espírita dos Crianças Cristal e Índigo, e, enfim. E aqui ele fala tudo a crianças, um caso sobre crianças índigo e tal, e aí ele vai pondo, e aqui foi tudo que eu fui lendo, fui pondo. Como eu comentei no começo, não é assim uma coisa que eu quero que a gente vá deixar como fechar a questão, né? Então, assim, as crianças índigo são essas, as cristal são aquelas, as diamantes são aquelas, papapá. Isso tudo, eu acho assim, pelo que eu pude, na minha concepção, né, eu, Tânia, eu vejo assim, que são espíritos que estão reencarnando com tarefas, assim como eu falo no meu Vibração, com tarefas evangélicas definidas, entendeu? Então, assim, eles vêm justamente para essa transformação que dos 12 mil anos que nós falamos, tudo mais, eles vêm para fazer essa regeneração do planeta. Então, assim, se eles são índigo, cristal, amarelo, branco, preto, gente, isso não importa. Porque essa denominação, na realidade, quem deu foi aquela bendita daquela mulher, que estava escrito, ela viu no nenê aquilo lá. Pô, gente, vamos combinar que... sei lá, não sei se eu Às vezes, né, Tânia, tá batendo até um sol diferente, irradiou alguma coisa lá, e a mulher tá achando que era... Então, assim, eu não duvido da aura, nós já estudamos isso e a gente sabe que tem essa emanação fluídica em torno de nós e que nós expressamos isso de acordo com o nosso íntimo. Nós sabemos disso, isso tem vários estudos espíritas sobre isso, né? Então, assim, por isso que eu falei, isso é cientificamente até provado. E por que ela não foi atrás disso para provar? Ela teria mais embasamento científico para falar isso. Então, assim, eu não estou desmerecendo o trabalho dela, em hipótese alguma, eu não sou ninguém para fazer isso, porque eu não fiz nada disso que ela fez. Né? Então, está muito fácil aqui para mim meter o pau. Né? Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, que nós, enquanto espíritas, nós temos que ter um pouco mais de cuidado com as coisas que nós lemos. Mesmo esse artigo, esse livro que o Divaldo estava lançando, e que vocês viram que aquela associação brasileira estava indo contra,
porque não estava batendo aquilo, esse livro, na sua íntegra, ele não bate com aquilo que a doutrina fala. Como é que esses espíritos que estão reencarnando vai matar pai, mãe, colega? Pô, bom, ó, vamos combinar que não é bem isso que a doutrina prega, né? Aliás, não é nada disso que a doutrina prega. Se são espíritos superiores, como nós vimos no primeiro slide, que foi a síntese da Gênese que eu falei, que é a geração nova, se são espíritos superiores, eles não podem vir com esse tipo de comportamento, né? Então, assim, daí também a necessidade dos terapeutas multidisciplinares de entenderem e avaliarem e diagnosticarem de uma forma correta se essa criança de fato é um espírito mais à frente ou se ele é um espírito que tem alguma coisa comprometida com o seu psicológico. Né? Então, assim, eu acho... Por isso que eu umas escolas, né, específicas, né, Tânia, então, para criança hiperativa, assim. Já tem umas escolas já específicas. Tem a linha de Maria Montessori, que segue a linhagem montessoriana, a linha que segue a linhagem do Steiner, justamente. Então, assim, são tipos antroposofia. Isso. São tipos de filosofias, né, de qualquer forma, que tem assim, que gerem, né, a criança como um todo, né, que gerem, assim, tratam de uma forma mais ampla a criança, não daquela forma cartesiana, como a gente aprendeu lá atrás, vai na escola, tem que aprender a tabuada, cocó. A gente sabe que hoje é diferente o ensino e a forma como se lida com a criança hoje. Olha, vamos combinar, a criança está nascendo com dente hoje, gente. O que é isso? É verdade. Criança nasce com dente hoje. Então, isso o que significa? Tudo bem, não são todas, né? Mas, assim, eventualmente, isso vem dizendo a evolução da criança. No meu tempo, a criança a gente embrulhava como um charutinho. Quem que lembra disso? Eu não sei, que alguém mais velho aqui deve lembrar. É verdade. Só falta sair um rolinho, assim, por causa disso que era molinha, não sei, tudo dura. Então, assim, hoje a criança, quando nasce, só falta... enfaixados, Tânia. É isso. Então, assim, Olho hoje a criança já Eu sai fui andando. enfaixado quando criança. Então, mas era isso mesmo. Mas o que é isso? Nascem... Foram conceitos que na época se tinham, né, da ciência, e mesmo porque os espíritos que estão renascendo, eles estão mais livres, mais libertos. Então, assim, isso tudo reflete desde criança. Dá um celular na mão de uma criança de 3 anos e dá na mão da gente, eu que tenho 60 e poucos anos, quer dizer, de repente eu vou... Tudo bem, eu sei mexer com o celular, mas de repente, alguma tecnologia mais avançada, a criançada tira de letra. Então, isso são essas gerações X, Y, Z e escambau que estão vindo por aí. Né? São espíritos evoluídos, propensos ao bem para fazerem a transição planetária, para ajudarem na transição planetária. Tudo bem? Nossa, professora, como você colocou na sua aula, essa geração é a geração, são os nativos digitais, e nós somos os imigrantes digitais. Né? Essa sua aula está bem atual. Então, crianças, muito olha, bom o conteúdo. Eu peço, assim, até desculpas que eu me adiantei, falei quase 2 horas, mas eu achei, assim, bem interessante, porque é o que eu falei, de crianças índigo mesmo quase não falamos nada, né? Mas, assim, eu acredito que nós falamos um contexto sobre aonde esses espíritos estão inseridos, aonde eles estão reencarnando, e não é só aqui no Brasil, obviamente, é no mundo todo, né? E são espíritos que estão vindo para que auxiliem na transição do planeta. Né? Então, assim, a gente só tem que tomar mais atenção, volto a falar, para quem tem criança, adolescente em casa, né? Tem que prestar atenção se a criança tem hiperatividade, se não tem, se é uma criança revoltada, se... Enfim, cada um sabe o filho que tem dentro de casa, né? E tem vários jeitos, né, de ser hiperativo, né? Porque senão todo mundo aí já é cristal, é tudo, né? Então... Percebe? Foi o que eu falei. Foi o que eu falei naquele exemplo que eu dei daquele professor. Quer dizer,
Ah, minha criança, meu filho é cristão. Eu achei o máximo aquela moça falar na entrevista, eu tenho 2 em casa, um cristal e um índico. Eu falei, caraca, que sorte dessa que teve os dois. Eu estou sendo até preconceituosa, né? Pode até ser, caramba, que ela tem esses dois na casa a dela. gente tem que Mas educar assim, os filhos de acordo com a educação. porque assim é legal, né? Que bacana que eu tenho dois o ritmo da vida normal, né? Porque senão, se todo mundo pensar, ai, meu filho é isso, meu filho é aquilo, a criança vai ficar numa redoma, assim, porque é especial, né? Não pode ser assim. Mas exatamente o que você está falando, porque hoje os pais não falam não para as crianças, né? Porque tem medo, porque vai dar um problema psicológico amanhã. Quando fala assim, né? Deixando não fazer é? Quando fala assim, não vai conseguir não vai conseguir fazer. Quando assim, a gente fala assim, eu apanhei da minha mãe, do meu pai não apanhei, mas apanhei da minha mãe, enfim, sabe? E hoje eu acredito que eu seja bem normalzinha, viu? Quer dizer, agora assim, não põe a criança no chiqueiro porque ela vai ficar com, sei lá, com síndrome não sei do quê. Não põe a criança não sei aonde porque ela vai ficar não sei com o quê. Falei, gente, né? Menos, né? A educação eu acho que tem que transcender um pouco esses rótulos, né, que alguns psicólogos, não tenho nada com você, viu, Luciana, mas alguns psicólogos, algumas filosofias, enfim, algumas coisas colocam de que a criança vai crescer traumatizada. Pode até separar de outras crianças, porque tem pessoas que estão alucinadas, que falam, minha filha é isso, aí acaba separando dos outros, achando que é bem diferente, né, das outras crianças. E aí vai ver o que vai criar depois. Que fim que vai dar. Não é? É uma forma também de justificar a atitude do pai, né? Assim ele pode ter uma desculpa para dar nas suas atitudes com seus filhos. Tratando eles não precisam chamar atenção, podem fazer à vontade, exatamente. Criar da forma que quiser, né? Mas a forma mesmo sendo errada ou não sendo aceitável, mas que justifica a atitude dele. Exatamente. Para ele. Exatamente. Crianças, é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu vou passar esses slides para vocês. Tem, como eu falei, tem todas as referências que eu peguei, tá tudo lá. Se alguém quiser, vou passar também esse artigo aí do Divaldo, são 37 páginas. Vou passar o negócio da mensagem lá, que é aquele jornalzinho. Vale a pena vocês lerem, e aí vocês tiram a conclusão mais pessoal de tudo, né? Eu confesso que eu tirei a minha, achando assim, não vou rotular, mas não vou rotular ninguém, entendeu? Eu vou simplesmente achar que são crianças, espíritos que estão reencarnando para poder auxiliar na transição planetária.